Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Dá para observar que a esfera espiritual aqui dentro está muito grande. A esfera espiritual debaixo da unção do Espírito Santo. Porque quando nós falamos do mundo espiritual, temos que salientar que existe aqueles que estão debaixo das trevas e aqueles que estão caminhando na luz. Aonde Deus está, não há trevas. Aonde Deus está, só há luz. E nesta noite, seguindo o propósito da campanha, derrubando, vencendo gigantes, foi nos dado o tema. E esse tema que nós vamos tratar hoje fala sobre vencer o abandono. Vencer o abandono. E está baseado, fundamentado lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que nós estaremos aqui lendo, que diz assim, Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui nós vamos falar sobre Davi vencendo o abandono. Do versículo 45 de 1 Samuel, nós vemos aqui então Davi declarando isso ao filisteu. Que filisteu é esse? O gigante Golias. Essa afirmação de Davi, proferida no momento culminante de um confronto, revela não apenas a coragem de Davi, mas sobretudo a sua estratégia espiritual para superar uma forma profunda de abandono. E vamos então primeiro ver o contexto de abandono vivido por Davi. Abandono remete à solidão, mas existe um tipo de solidão que é o pior de todos. Não é quando você está solitário em um lugar, em uma área onde não tenha ninguém por perto. Mas sim quando você, mesmo estando no meio de uma multidão, ou até mesmo no seio familiar, no meio familiar, sentir isso, sentir o abandono, sentir a exclusão, sentir a solidão. A solidão no meio de uma multidão. Você poderá sentir isso em qualquer lugar, até mesmo em nosso meio. Porque nós somos falhos. A estrutura humana é falha, devido ao pecado que adentrou em nosso meio, que adentrou na nossa raça, na raça humana. E vamos pegar o exemplo de Davi. Davi tinha família, Davi tinha irmãos, tinha pai, mas, no entanto, ele sofreu o abandono. Podemos imaginar o estado de solidão em que ele se encontrava. Antes de chegar ao vale de Elá, Davi já enfrentava rejeição sistemática. Esse vale aonde estava havendo o confronto, aonde o gigante dos filisteus afrontava e zombava do exército de Israel. Antes de chegar lá, Davi já enfrentava uma rejeição sistemática. Ele foi enviado por seu pai, Jessé, apenas para levar provisões aos seus irmãos. Isso está registrado aqui no capítulo 17, no versículo 17 e 18. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho:
toma para teus irmãos um efa deste grão tostado, esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a teus irmãos e ver se vão bem e trarás notícias deles. Então ele foi enviado pelo seu pai para levar provisões aos seus irmãos. E ele, ao chegar lá, foi visto como um intruso e imaturo. Seu irmão Eliabe o repreende com dureza. No versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Ele foi repreendido, apesar dele ter sido enviado pelo seu pai para levar provisão aos irmãos. E ali, indagando o que estava acontecendo, o seu irmão o repreendeu com dureza. Por quê? Porque ele era desprezado. E o acusou de presunção e abandono do rebanho. O próprio rei Saul, ao ouvir o jovem, o desqualifica pela idade e pela inexperiência. Isso está no versículo 33, aonde respondeu Saul: contra este filisteus não poderá ir para pelejar com ele. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Assim Davi entra no campo de batalha carregando não só o cajado e a funda, mas também Davi entra ali carregando o peso emocional do desprezo familiar e da incredulidade institucional. Ele estava, humanamente falando, sozinho. Mas, apesar da sua tenra idade, e como diz Filisteu, a sua inexperiência, mas ele era temente a Deus, e ele se revoltou da forma como aquele gigante filisteu estava zombando do exército do Senhor. Ele não se deixou abater, nem pelo desprezo, nem pela humilhação. Pelo contrário, o amor que ele tinha a Deus, o temor que ele tinha a Deus, era maior do que tudo isso. Então, o peso emocional não o abateu, o desprezo familiar não o abateu, a incredulidade do rei também não o abateu, embora ele estivesse sozinho. Nós podemos pegar isso para a nossa vida, pegar esse exemplo para a sua vida. Quantos não são desprezados? Quantas vezes nós nos sentimos assim? Sentimos o desprezo, a incredulidade das pessoas com relação a nós. Quando você vai iniciar um empreendimento, ou quando você comunica a alguém o seu sonho, o seu ideal, e ao invés de você ouvir uma palavra de estímulo, de incentivo, você ouve uma palavra que joga uma água fria sobre o seu desejo, o seu sonho. Isso também aconteceu com José. José também foi desprezado pelos seus irmãos, abandonado por eles dentro de um poço, vendido como escravo. Mas qual é a lição que nós temos disso? Que quem confia no Senhor nunca será derrotado, nunca será abatido pelo desprezo nem pelo abandono. E Davi sabia bem disso. Davi faz uma declaração, aqui essa que nós acabamos de ler no versículo 45, e essa declaração foi um ato de superação. Como é que nós podemos superar o abandono, o desprezo? E outro ponto importante, muitas vezes
a nossa mente nos boicota, nos faz sentir pequenos, incapazes. Nós batalhamos contra gigantes espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, segundo Paulo, que habita nas regiões celestiais. O inimigo fica como gigante à espreita, nos rondando na tentativa de nos persuadir a desistir. Até mesmo a olhar para nós e chegar à conclusão, não, eu não vou conseguir, eu não tenho como. Mas eu estou falando isso por quê? Porque nem sempre o sentimento de abandono, ele vem em função das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes ele vem do mundo espiritual. E nós sentimos bem isso. Porque o inimigo, ele não quer fazer com que você levante e caminhe. Ele fica como o gigante Golias e como o exército filisteu ao derredor, zombando. Quem é você? E muitas vezes apontando as suas falhas, seus erros, seus defeitos, para te persuadir a desistir, para te fazer a chegar à conclusão de que realmente eu não vou conseguir chegar lá. Então esse gigante precisa ser jogado por terra. E como ele faz isso, Davi aqui nos dá aqui a receita. Davi, ele diz, tu vens a mim com espada, ou melhor, tu vens a mim com armas humanas, armas ineficazes, com escudo, porém eu vou contra ti, gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Essa declaração, Davi não nega a realidade do abandono, mas ele transcende essa realidade. Ele observa a estrutura, né? Nós podemos observar aqui a estrutura do versículo. Golias vem com espada e com lança e com escudo, símbolos da força humana, da preparação militar e do apoio coletivo. Muitas vezes, nós nos colocamos numa posição de querermos ter o apoio da maioria, o apoio coletivo, para nos sentirmos bem, para nos sentirmos capazes. E muitas vezes isso poderá não vir. E aí você poderá se sentir, sabe, em aquela sensação, né, de derrota, esperando o apoio das pessoas. Você faz algo, você realiza algo, e espera que as pessoas venham e te apoiem, te dêem uma palavra de incentivo, e muitas vezes isso não vem, e se isso não vem, você se deixa abater. Mas nós não precisamos de apoio do homem. Nós precisamos do apoio do Senhor. Nós precisamos sim, que não adianta o homem aplaudir e apoiar, se Deus não apoiar, nada vai dar certo. Então, aqui a espada, lança, escudo, símbolos da força humana, apoio coletivo, preparação militar. De nada adianta se preparar, de nada adianta buscar apoio dos outros, de nada adianta se Deus não estiver presente no processo. De nada vai adiantar. Davi, ele então vem em nome do Senhor dos Exércitos, declaração que substitui a ausência de recursos humanos pela presença absoluta de Deus. Não precisamos de recursos humanos, nós precisamos da presença do Altíssimo. Os seus sonhos, os seus ideais, coloque diante dele. Não espere aplausos, não espere apoio,
apoio humano, mas busque o apoio do Senhor. A resposta vem dele. Davi não derrotou aquele gigante com armas humanas e nem contou com o apoio militar. Ninguém ali esteve ao lado dele para derrubar aquele gigante, só mais ele tinha Deus com ele. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ao invocar o Senhor dos Exércitos, no hebraico, Yahvé Sabaoth, Davi afirma que o Deus de Israel não o abandonou. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Davi estava certo, consciente de que Deus estava com ele. O termo exércitos refere-se tanto às tropas celestiais quanto às terrestres. O Senhor dos Exércitos é aquele que comanda não somente os exércitos celestiais, mas também os exércitos terrestres. Ele está no controle da história, Ele está no controle das nossas vidas, Ele está no controle da sua vida. Então, mesmo sem soldados ao seu lado, Davi estava certo e confiante. Ele não temeu e nem tremeu. Mas ele foi tomado de uma ira santa, uma indignação, porque aquele homem, aquele gigante, aquele exército estava zombando do Deus vivo, estava zombando do povo de Deus. E ele se colocou nas mãos de Deus. Ele sabia que Deus iria lhe dar a vitória. Davi sabia que estava acompanhado por um exército invisível. A ausência de apoio visível não significava garantia, não significava que a derrota estaria certa. A ausência de apoio humano não o desestimulou. Pelo contrário, quem confia no Senhor não retrocede. Quem confia no Senhor avança. Qual é o gigante que está te impedindo de avançar? Qual é o gigante que está te afrontando? Qual é a luta que você está travando? Pode ser contra a enfermidade, pode ser na área financeira, pode ser na vida familiar. Onde está o gigante? E como é que você pretende derrotar e derrubar este gigante? Mas não é apenas derrubar e o destruir, porque foi isso que Davi fez. Como é que você pretende alcançar a bênção e o propósito que você veio e está vindo toda quarta-feira do propósito buscar? Em quem você confia? Quais as armas que você está usando? Talvez uma reconciliação familiar. Talvez o propósito de passar um concurso, melhorar a sua vida financeira. Qual é o propósito? Talvez seja a saúde, vencer o gigante da enfermidade. Mas sabe, o pior gigante e o que verdadeiramente tem que ser destruído e derrotado aqui é o da incredulidade. O gigante da incredulidade é o pior. Porque muitas vezes nós vemos a primeira dia da campanha, a segunda, terceira, a quarta, a quinta, passamos um mês. Mas o gigante continua afrontando. Por quê? Porque estamos indo contra ele com armas humanas. Estamos querendo vencê-lo com estratégias humanas. A incredulidade ainda está em nosso coração, e essa incredulidade é o gigante que precisa ser derrotado, jogado por terra. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, quem se aproximar com fé, crendo de que Ele existe e Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam.
E aqueles que buscam o Senhor com fé, com confiança, esta pessoa não será derrotada. Pelo contrário, o gigante, ele é jogado por terra. E a vitória é certa, como foi com Davi. A solidão, o desprezo, o abandono, não abateu a fé de Davi. E eu acredito que Davi não se sentia abandonado. Muito embora o abandono do pai o mandou para longe, lá para cuidar das ovelhas, até se esqueceu dele na hora lá que Samuel estava para ungir o futuro rei, porque é muito novo, é despreparado. Mas vocês percebam bem, Davi não se deixou abater por isso não, querido. Porque lá, sozinho, lá cuidando das ovelhas, ele matou um leão e um urso. Aquele jovenzinho, né, que o irmão zombou, o que é que você está fazendo aqui? Que certamente até os soldados de Israel ali também devem ter zombado quando ele se posicionou para lutar contra o gigante. Esse garoto matou um leão e um urso lá na solidão do deserto. Não deixe ninguém te subestimar, não. Não deixe ninguém pensar que você é incapaz, porque em Deus faremos proezas. E certamente Davi não matou aquele urso e leão porque ele confiava na sua força física, não. Mas ele bem disse que Deus que deu a ele, na mão dele, o leão e o urso, daria também na mão dele, entregaria na mão dele aquele gigante. Gente, isso é fé. E é isso que estou querendo passar para você nesta noite, nesta campanha. A fé que derrota, que destrói gigantes. Uma fé inabalável, independente daquilo que as pessoas falam ou do que elas pensam a seu respeito. Se você se sente desprezado, menosprezado, se o abandono vem, não leve isso em consideração não. Sabe por quê? Você não está só. Mesmo no deserto, Davi não estava só. E olha, eu creio que um leão e o urso eram inimigos, né, piores do que aquele gigante. Piores do que aquele gigante. Mas ele venceu. E quais são os princípios que nós extraímos da vitória sobre o abandono? Primeiro, a soberania de Deus suplanta o isolamento humano. O abandono de familiares, líderes, amigos, não invalida o chamado divino, não invalida a presença de Deus na sua vida. Até mesmo o inimigo, se ficar soprando em tua mente e os ouvidos e que você é incapaz, mas se você verdadeiramente está consciente de que Deus está contigo e se você exerce a tua fé, nem mesmo o inimigo conseguirá te derrotar. Pelo contrário, ele vai ter que fugir, baixar a cabeça e sair. Porque aquele que confia em Deus, como Davi, coloca-se debaixo das potentes mãos de Deus. E a palavra é clara, coloque-se debaixo das potentes mãos de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso, queridos. Talvez você esteja a um passo de alcançar a sua vitória. Talvez a porta da vitória está aqui. E você está com a mão quase na maçaneta para abrir e tomar posse. Mas a voz do inimigo, ou talvez você esteja esperando, né, apoio da multidão, uma palavra de incentivo, tipo, vai, abre, talvez você esteja esperando. E ao contrário, você escuta, não, você não é capaz, quem é você? Você não tem condições. E o inimigo soprando isso no teu ouvido. E você vira e sai.
esteve tão próximo. Sabe por quê? Porque não exercitou a fé, não confiou no Deus vivo. Não confiou no Deus vivo. Então, o abandono então de familiares e líderes não invalida o chamado divino. Davi fora ungido rei em segredo. Olha lá, 1 Samuel 16:13. Mas a sua unção só se tornaria visível no momento em que ele escolheu confiar exclusivamente naquele que ungiu. Quando ele escolheu confiar exclusivamente no Senhor, a sua unção real tornou-se visível. Então, primeiro princípio, já falamos. O segundo princípio, a identidade em Deus é mais forte que a rejeição. Davi não se define pelo que os outros pensam dele. Você não deve se definir pelo que os outros pensam de você. Você já percebeu que muitos de nós ficam correndo atrás de palavra de apoio, de reconhecimento? Talvez você esteja esperando reconhecimento pelo aquilo que você fez e está fazendo. Talvez você esteja esperando reconhecimento da sua família, talvez do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus pais, talvez dos seus líderes. E você fica naquela ansiedade esperando por reconhecimento para poder se sentir bem. Mas Davi não se deixou definir pelo que os outros pensavam dele, e você também não deve se deixar definir pelo que os outros pensam a seu respeito. Você já percebeu que nós muitas vezes somos impulsionados a querer agradar todo mundo? E nos sentimos frustrados quando não conseguimos? Porque verdadeiramente não vamos conseguir, não vamos ser unanimidades. Então, se você se deixa definir por isso, você irá falhar. Se você estiver esperando apoio humano, você vai falhar. Mas se você confiar no Deus vivo, não. Se você confiar no Deus vivo, você vai ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Então, a identidade de Deus na sua vida, ela torna-se mais forte que a rejeição. Os outros pensavam dele, jovem, que diziam, jovem, pastor, vai cuidar lá das ovelhas, lá do pai, presunçoso, mas pelo relacionamento que Davi mantém com o Senhor, é a forma como ele era definido. Quando nós temos um bom relacionamento com Deus, com nosso Senhor, quando nós confiamos nele, quando você verdadeiramente se coloca debaixo das potentes mãos dele, você não vai se importar com o que os outros pensem ou pensam. Você vai se importar sim com o que Deus pensa a seu respeito. Você vai se importar em agradar a Ele. Mais importa agradar a Deus. Mais importa ouvir a Deus do que aos homens. Então, o relacionamento com Deus torna a nossa identidade inabalável e é o antídoto contra o abandono. Quando nós estamos bem relacionados com Deus, quando nós exercitamos a nossa fé, podemos estar sozinhos no deserto, mas nós nunca iremos nos sentir só, porque a presença de Deus se torna real em nossa vida. Alguém aqui já passou por essa experiência? De estar só, mas não se sentir só? Pois eu passei. Atravessei a minha vida assim, até o dia que eu me casei, constituímos uma família. Mas passei, creio que o momento mais crucial da história, da nossa história, a nossa infância, adolescência, mas eu nunca me senti só. Muito embora eu não conhecesse a Deus como Davi, eu só vim tomar conhecimento disso depois, quando eu olho para trás, e aí eu digo, o Senhor estava ali comigo. Não tem como
Não tem como ter tido tantos livramentos se Deus não estivesse comigo. E eu não me sentia só. Me sentia até muitas vezes, até mal, quando alguém chegava, coitado, né? Não conhece teu pai, nem sua mãe, mas coitado eu? Eu não sou coitado, não. Nunca me senti assim. Um coitado. Que é isso? Sabe, hoje eu sei, Deus, Ele é uma fortaleza em nossa vida. Deus nos fortalece. Deus nos dá uma capacidade além do normal. É sobrenatural. Mesmo no deserto, entendemos como Davi se sentiu. Por isso ele não se deixou abalar. Ele não se deixou abalar pelo desprezo. Ele não se deixou abalar, sabe por quê? Porque a presença de Deus na vida dele o fortalecia e o fazia se sentir seguro. Então, essa identidade inabalável, a identidade de um homem, de uma mulher, de um jovem que confia no Senhor, nos torna invencíveis. Então, o terceiro princípio, a arma da fé é eficaz onde as armas humanas falham. A arma da fé. A fé é a arma mais poderosa que nós temos. É imbatível. Mas não é uma fé subjetiva, queridos. Não é uma fé, superficial. Não é a fé no Deus que o seu pai ou que a sua mãe creem. Não é a fé que você convive porque está num lar evangélico. É a fé de um relacionamento pessoal que você tem com Ele. Nós podemos ser criados na igreja, podemos ser criados no lar cristão, mas não ter um relacionamento pessoal com Ele. Confio no Deus que meu pai e minha mãe confiam, mas você o conhece? Você já teve uma experiência com Ele? Porque no momento em que você não estiver com o papai, com a mamãe, com a família, como é que vai ser? Quando o gigante te afrontar lá fora e não tiver ninguém do seu lado, como é que vai ser? Mas aqueles que confiam no Senhor são como as rochas de Sião, inabaláveis. Elas não se abalam. Então a fé é a arma eficaz onde as armas humanas falham. A declaração do versículo 45 que nós acabamos de ler, mostra que a verdadeira batalha não se decide por tamanho, armamento ou apoio social, mas pelo nome invocado. E qual é esse nome? Nós vamos contra o gigante em nome de quem? Em nome de Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, nós derrotamos, destronamos, destruímos gigantes, a começar o gigante da incredulidade, ao gigante do desprezo, do abandono. Amados, se você verdadeiramente se posicionar, pegar aqui essa passagem que estamos meditando nela de Davi, e se posicionar como ele, você irá dizer para o problema que está te afligindo aqui agora: você vem contra mim, com as armas humanas, você vem contra mim, com todo esse aparato humano, mas eu vou contra você em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Trata de virar para o inimigo das nossas almas, para as forças espirituais da maldade, e declarar a sua derrota, porque ele não tem poder contra nós, porque nós vamos contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Aliás, um cristão nascido de novo, templo do Espírito Santo, que confia no Senhor, que tem essa confiança que Davi tinha. Um cristão assim, ele não foge do inimigo. Ele não foge do inimigo. Pelo contrário, ele parte em direção a ele. Porque Davi não fugiu do gigante. Davi foi em direção a ele.
lá, pegou lá a sua funda, pegou lá 5 pedrinhas, colocou ali, girou, e uma pedra foi na fronte daquele homem e o derrubou, contrariando todas as possibilidades humanas de derrotá-lo. Não foi a lança, não foi a espada, foi uma pedra, lançada por uma funda. Mas foi a pedra que derrubou o gigante? Não, foi o poder de Deus. Foi o poder de Deus. E aqui, conjecturando, 5 pedras, né? J-E-S-U-S. Jesus. É em nome de Jesus que nós derrotamos e derrubamos os gigantes. Davi venceu Golias, detalhe, Davi venceu Golias antes mesmo de atirar a pedra, porque já havia vencido o sentimento de abandono do coração. Você vence o gigante quando você vence as suas fraquezas. Você vence o gigante quando você vence a sua incredulidade. Quando você vence a sua incredulidade, o gigante já está derrotado. Então, no final, quando levantar-se do seu lugar para vir aqui para a oração final, levante-se mesmo, mas venha marchando como um soldado do Senhor, como um vitorioso, venha marchando com fé e venha declarando: o gigante já está vencido, o gigante já está vencido, em nome do Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. Porque Davi venceu Golias antes de atirar a pedra, porque ele venceu, primeiramente, ele venceu o seu próprio abandono. Imagine se ele tivesse incrédulo. Será? Será que vou conseguir? Ele nem tomaria nenhuma iniciativa. Mas ele não duvidou. Porque aquele que duvida não agrada a Deus. A fé não pode dar margem à dúvida. Não cabe, não tem como a dúvida estar ali aonde está a fé. Então, exerça a sua fé. Não duvide. Sabe por quê? Nós somos homens e mulheres de Deus, mas nós somos instrumentos de Deus. Não é a nossa força humana, não é a nossa capacidade, a nossa inteligência que vai fazer com que você saia daqui vitorioso. Não. É a presença do Deus Altíssimo que aqui está. É a sua fé nele. No nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Jesus. Concluindo essa mensagem, 1 Samuel 17:45 não é apenas o relato de um confronto militar, é o testemunho de como Davi transformou o abandono em oportunidade de revelar a grandeza de Deus. Na ausência de apoio humano, ele descobriu a suficiência divina. Essa mesma dinâmica permanece válida. Quando nos sentimos rejeitados, desprezados ou esquecidos, a resposta não está em buscar a validação externa, mas em declarar como Davi, que avançamos em nome do Senhor dos Exércitos. Que essa mensagem fortaleça a sua fé, que como Davi enfrenta os silêncios do que muitas vezes daqueles que deveria te apoiar. Mas o Deus que não abandonou o jovem pastor no vale de Elá, também não te abandona hoje. Também não nos abandona. Então, qual é o gigante? Marche em direção a ele, com a fé, declarando: você já está vencido, derrotado, caído, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja.